Aviva tua obra em nós, Senhor. Esse é o tema proposto para esse ano de 2019. Mas a pergunta é: o que é avivamento? Avivamento, nós podemos falar um pouquinho usando uma ilustração, onde certa vez alguns irmãos foram assim abordados, perguntados sobre essa pergunta: o que é avivamento para você? Aí chegou uma irmã e disse assim: avivamento para mim é uma grande fé, uma fé fervorosa. E aí essa pessoa disse para ela assim: olha, avivamento, na verdade, a fé fervorosa é um resultado do avivamento, mas não é o avivamento. Aí ele perguntou para outra pessoa: e para você, o que é o avivamento? Aí essa pessoa disse para ele assim: avivamento é realmente assim, quando uma pessoa ela tem grande satisfação em fazer a obra de Deus. E ele disse para essa pessoa também: não, isso é o resultado daquilo que a pessoa está fazendo para Deus. Então, quando ela serve, ela está fazendo a obra de Deus, isso é um resultado do avivamento. E aí a terceira pessoa foi perguntada. Essa era uma nova convertida, uma pessoa nova convertida, e perguntou para ela: o que é avivamento para você? E ela disse assim: olha, quando eu acordo pensando em Deus. Quando eu estou no dia a dia fazendo as coisas, o tempo todo eu estou pensando em Deus. E quando eu me deito pensando em Deus. Isso é avivamento. Em outras palavras, é um desejo profundo de se relacionar com Deus. Isso é verdadeiro avivamento. Verdadeiro avivamento é quando nós estamos ansiosos com aquele desejo de conhecer mais e mais a Deus. Isso é no prático. Agora, de uma forma teórica, o que é o avivamento? Então, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em segundo livro de Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 14. Segundo Crônicas 7, 14. Eu falei de forma teórica, não, de forma técnica, né? O que é avivamento? Então nós vamos ler esse texto e entender um pouquinho sobre o que é avivamento, e algo que precisa ser aplicado em nossas vidas para que nós possamos ter esse relacionamento verdadeiro com Deus. Então o Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O Senhor aqui está nos mostrando a verdadeira maneira de nós termos o avivamento. Então, o avivamento, ele é um profundo sentimento de arrependimento pelos pecados e um intenso desejo de obedecer a palavra de Deus. Repetindo, o avivamento é um profundo sentimento de arrependimento pelos pecados e um intenso desejo de obedecer a palavra de Deus. Se uma pessoa ela não tem um profundo sentimento de arrependimento na vida dela, e ela não tem aquele intenso desejo de fazer a vontade de Deus, ela não está tendo um verdadeiro avivamento na vida dela. Quando ela tem um verdadeiro avivamento, ela tem essas duas situações na vida dela que ela passa, que é um profundo arrependimento, sentimento de arrependimento pelos pecados. E o que são pecados? É tudo aquilo que desagrada a Deus, pensamentos, palavras e atitudes, e um profundo e intenso desejo de obedecer a Deus. Algumas pessoas acham que avivamento é emoção. Então, emoção não é avivamento. Por quê? Porque emoção é muitas vezes um sentimento do coração que nos engana. Às vezes achamos que estamos tendo um relacionamento com Deus, mas estamos tendo somente um sentimento de emoção.
Olha, existem muitas pessoas que estão aí fora que falam para elas assim: olha, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você precisa ir para uma igreja, você precisa se batizar. E ela fala assim: não, eu estou me sentindo muito bem, eu creio em Deus e isso me basta. Eu já acredito em Deus, eu tenho uma grande fé em Deus. Então por que eu preciso me arrepender dos pecados? Por que eu preciso me batizar? Por que eu preciso frequentar uma igreja se eu estou bem com Deus? Então a palavra de Deus, ela nos diz assim: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O único que conhece o nosso coração é Deus. E o nosso coração, ele não pode ser guiado por sentimentos. A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, avivamento não é emoção, mas um profundo sentimento de mudança interna, que o externo seja também o verdadeiro. Então, quando a pessoa ela tem uma mudança interna, o externo vai passar a ser verdadeiro. Se a pessoa não tem uma mudança interna na vida dela, onde ela não há nela um desejo de mudanças, de arrependimento, e não há um desejo nela também de obedecer a palavra de Deus, ela pode até de forma externa parecer-se uma pessoa avivada, mas interiormente ainda ela continua separada de Deus no seu relacionamento. Outro exemplo também, que avivamento não é evangelismo. Tem algumas pessoas que acham que avivamento é evangelismo. Não é evangelismo. O evangelismo é o resultado do avivamento. Então, certo pastor, uma vez, a mãe dele estava doente, estava enferma, e ele foi visitar a sua mãe. E ali havia uma mulher que estava incubada por causa de efizema pulmonar, e ela ali com medicamentos, ali sendo tratada. Em alguns momentos, ela dava uma escapadinha e ia fumar. E aquele pastor viu aquela mulher. E aquele pastor ele ficou muito chateado, muito indignado, porque ele viu assim: poxa, ela já está ali à beira da morte e não se preocupa com a saúde dela, né? E ele ficou muito chateado. E o que deixou mais indignado ainda foi o momento em que as enfermeiras pegaram ela fumando e falaram para ela: olha, você não pode fazer isso, está errado. E ela brigou com aquelas enfermeiras. E sabe qual foi o sentimento daquele pastor? Um sentimento assim: ela está tendo o que merece. Ela não merece salvação. Olha só, ela está sofrendo porque ela merece. Esse pastor falando, pensando assim. Aí de repente a mãe dele pega e fala para ele assim: filho, olha, fala de Jesus para aquela senhora ali, ela precisa muito ouvir a palavra de Deus. E ele foi chateado, né? Por ele não iria ali falar de Jesus para aquela mulher, porque ele ficou muito assim indignado com a atitude dela. Mas ele falou. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Passado 2 dias, aquela mulher veio a falecer. O que nós queremos dizer com isso? Que evangelismo não é avivamento. Se fosse avivamento, puxa, ele estaria com aquele desejo intenso de querer evangelizar aquela mulher, mas ele fez algo que era uma obrigação. Ele não fez por prazer, por desejo, por compaixão e misericórdia por aquela mulher. Ele fez porque a mãe dele pediu. Agora, uma pessoa que realmente ela tem um compromisso com Deus, quando ela está realmente desejosa de agradar ao Senhor, ela passa a ter misericórdia, compaixão, desejo de levar a palavra para aquele que está. E aquele pastor ele ficou pensativo nisso, ele ficou muito triste com a atitude dele. A mãe dele teve mais misericórdia do que ele, daquela pessoa. Então, o verdadeiro avivamento não é um fato simplesmente de você evangelizar, mas você tem que ter prazer, alegria. Não adianta, nesse ano de 2019, no avivamento, nós fazemos muitas coisas, mas não temos um relacionamento com Deus, não temos prazer, porque a salvação nossa não é por meio de obras, a nossa salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. E as obras somente são resultado daquilo que Deus fez em nós. E quando nós fazemos a obra de Deus, seja evangelismo, seja qualquer outra coisa que a gente venha fazer, aquilo tem que ser um motivo em nossos corações de gratidão e não de uma obrigação. Não de eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Se eu não fizer isso, o pastor vai me cobrar. Se eu não fizer isso, puxa vida,
as pessoas vão olhar para mim com outra cara. Não, eu não tenho que pensar no que os outros vão pensar. O que eu tenho que pensar é em Deus. Seja comer, beber ou qualquer outra coisa que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Nós devemos fazer com gratidão em nosso coração, com prazer. E é desses adoradores que Deus procura, em espírito e em verdade. Então, evangelismo não é avivamento, mas nós podemos tirar, para nós concluirmos, uma lição do próprio rei Davi, em Salmos 51, do versículo 10 ao versículo 13. Primeiro, que Davi, ele pede ao Senhor o quê? Salmos 51, versículo 10 ao 12, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então, em primeiro lugar, Davi pediu por um avivamento na vida dele. Não adiantava ele anunciar aos transgressores os caminhos, mostrar para eles o caminho certo, mostrar o caminho de Deus, se o coração dele ainda estava voltado para a sua própria carne, para as suas próprias vontades. Então ele pede ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O nosso desejo por avivamento é de ter um coração puro. Um coração puro, Deus não desprezará. O pastor Marcelo, mesmo na pregação anterior do Salmo 24, ele citou isso. Quem poderá entrar na congregação do Senhor, na casa do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Se o nosso coração não estiver puro, se nós não buscarmos fazer uma revisão de vida constantemente, todos os dias, meditando a palavra de Deus, em oração, falando com o Senhor, tendo prazer ao levantar-se, ao andar com Ele, ao deitar-se, nós não estivermos intensamente buscando o Senhor, um relacionamento com Ele, nós não conseguiremos ter um coração puro. E nós não conseguiremos fazer a obra do Senhor. Para que a obra de Deus avive em nós, nós precisamos ter um coração puro. Nós precisamos também ter um espírito pronto a obedecer ao Senhor. Quantos, às vezes, que levam a obra de Deus de uma forma tão pesada, tão cansativa, que parece que as pessoas querem mais é fugir da obra de Deus do que fazer a obra do Senhor com prazer. Se nós olharmos para muitos que foram perdoados por Jesus, o maior desejo deles era estar servindo, obedecendo ao Senhor Jesus, fazendo a obra do Senhor. Nós olhamos a vida do homem gadareno, que quis seguir Jesus, e ele falou: vai para a tua casa, anuncia a tua família, o que Deus fez na sua vida. E ele foi, e ele evangelizou, não só a família dele, mas toda aquela cidade aonde ele vivia. Por quê? Porque Deus renovou nele um espírito puro, um coração puro, um espírito reto. E ele, o desejo dele foi de obedecer ao Senhor. Ele fez o que o Senhor Jesus mandou. E nós precisamos estar prontos também, com o coração obediente, a fazer a obra de Deus. Não com pesar, não com tristeza, mas com alegria no nosso coração. Sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é inútil, não é em vão. Cria em mim um coração puro, alegria da salvação, temor da falta do Espírito Santo que nós vemos aqui, Davi falando, que não retires de mim o teu Espírito, e sustente com o Espírito pronto a obedecer-te. Qual é o resultado na vida de um crente que está desejoso em se relacionar com o Senhor? É falar, é anunciar. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para os pecadores, para que os pecadores se voltem para ti. Que nós possamos, nesse ano de 2019, ter esse desejo de nos relacionar mais e mais com o Senhor. Que Deus nos abençoe.